Então, mas você entende que não tem embasamento nenhum? Porque assim, em qual momento ela me viu falando que eu sou contra pobres? Inclusive, assim, se ela der uma pesquisada um pouco maior na minha vida, ela vai ver que eu tenho, tipo, mais de 15 anos de trabalho no terceiro setor, né? Em comunidades de São Paulo, em penitenciárias. Inclusive, eu fui trabalhar no governo do estado de São Paulo porque eu tinha um trabalho muito sólido no terceiro setor, né? Sempre visando a melhoria de pessoas que viviam em extrema pobreza, né? Em comunidades e afins. Tem um comentário do Renato aqui, pegando esse gancho, tá? O Renato Matheus, ele falou assim: a Pietra poderia contar um pouco sobre a sua trajetória nos projetos sociais, especialmente em trabalhos dentro dos presídios. Como é que foi isso? A gente tá curioso para saber. Ah, sim. Então, o meu background, minha vida anterior à minha vida digo pública, enquanto funcionária pública mesmo. Sim. Você já foi? Você é? Fui, eu trabalhei pro Estado Tá. durante quase 2 anos, né, menos 1 ano e 8 meses. Só que antes disso eu trabalhei numa ONG em São Paulo do Felipe Sabará, fundada pelo Felipe Sabará, onde a gente arrendava uma fazenda e a gente fazia um trabalho com moradores da Cracolândia, né? Que a gente tinha, óbvio, uma equipe de psiquiatras e tal, de pessoas qualificadas para isso. A gente peneirava, né, fazia uma pré-seleção e essas pessoas eram direcionadas para essa fazenda arrendada, onde lá elas passavam por um processo gente, até esqueci as expressões. Para deixar de ser viciada, né? Então ela se... É um detox, né, que a gente fala. É uma clínica de reabilitação, né? Tinha assim. A parte da reabilitação física, né, química. Sim. Porque a maioria das pessoas eram viciadas. Desintoxicação. E aí depois ela começava a passar por um processo de aprendizagem, onde ela podia falar, eu queria ser marceneiro. Então a gente organizava uma oficina, né? Uma oficina para que ela aprendesse um ofício. E a última parte era a parte da ressocialização mesmo, né? Então a gente chamava os parentes, tal, fazia um trabalho de 3 anos, eram 3 anos, onde essa pessoa depois podia seguir a vida dela, né, com uma profissão digna, né? Sem precisar morar na rua, sem vício, sem nada. Então eu trabalhei com isso, eu tive alguns trabalhos, né? Uma época eu fazia um trabalho em asilo, era um trabalho social em asilos também. Quando eu era mais nova, ia no centro de São Paulo distribuir sopão toda terça-feira, lá na frente da Galeria Pajé. Tive alguns trabalhos nesse sentido. O mais sólido foi com a Arca, né, que é essa associação que eu estou falando, que atuava na Cracolândia. E aí, através desse trabalho, o Felipe Sabará me chamou para trabalhar no Fundo Social do Estado do Governo, que é um órgão que é um órgão filântropo, né, do Estado de São Paulo. Eu acho que não tem em outros estados, mas em São Paulo tem, e é uma coisa legal. Porque a gente vive de doações, né, e o Estado de São Paulo recebe muita doação. Então, com essas doações, a gente vai criando projetos visando a melhoria de pessoas em extrema vulnerabilidade, né? Então, o Sabará me colocou ali no quadro de diretoria, né? Então, eu era uma das diretoras, e eu fui criando alguns projetos. Alguns que já existiam, eu toquei. E criei um projeto que era nas penitenciárias, né? Então, eu levava cursos de capacitação para penitenciárias femininas. Então, a gente levou o curso de costura, montei salão de beleza lá dentro para elas aprenderem a fazer unha, cabelo, maquiagem e tal, para gerar profissões na área da beleza. Legal. A gente levou também da área da gastronomia, fizemos em uma unidade de gastronomia, construção civil também. Construção civil, quando eu saí, a gente não tinha completado ainda o curso, mas estava em vias de. Acho que nem continuaram. Mas, enfim, aí a ideia era... Nossa, mas era incompleto. Era muito legal. Tipo assim, você dá a oportunidade do cara realmente sair daquela lama ali da pobreza, né, e tal. Porque... E é um negócio muito, muito complicado, assim, porque uma vez que você tá dentro das penitenciárias... Eu atuei só nas femininas, eu não fui para as masculinas. Mas você vê uma vontade... Não de todas, tá? Mas de algumas, de sair daquilo. Eu recebia cartinhas assim que eu chorava, assim, era bem emocionante o negócio. E aí, então você ensinava um ofício, ela recebia um diploma, tinha formatura, a gente fazia formatura, era um negócio bem bonitinho. Eu recebia um diploma do Estado do Governo e tal, do Governo do Estado, perdão. E aí a ideia era que quando elas saíssem, a gente fizesse parcerias com o setor privado para que ela fosse encaminhada para pro trabalho, né, pro ofício o qual ela tinha aprendido. Às vezes até para às vezes uma empresa, um grande galpão, uma cooperativa. Exatamente. De vez para você juntar pessoas ali para fazer um trabalho. Exatamente. Entendi, legal. E então meu trabalho em penitenciárias foi esse, foi a implementação desse projeto que eu acho que não teve nem andamento depois que eu fui embora, porque aí eu fui na pandemia embora e aí já
Já deu uma esfriada, né? E não sabe mais... Foi já na tinha época muitos Dória, anos né? que rolava? O período que rolou essa... Foi agora, eu entrei em janeiro de 2019 e saí em 2020, agosto de 2020, acho. Entendi. Então na pandemia ainda pegou um pouquinho ali. Peguei, mas na pandemia aí já não dava pra fazer muita coisa, porque aí já começou o Fica em Casa do Dória. Tá? Vamos falar disso. Que... Olha só, complementando um pouco esse assunto, a gente já tá quase no finalzinho aqui desse assunto. A questão é o seguinte, a pessoa que pergunta pra você, poxa, você odeia pobre e minorias. Ela perguntou isso pra você, provavelmente uma pessoa com viés de esquerda, você é direitona, então você é o diabo na terra. Sim. Vamos botar o padrãozinho. Sim. Aí eu pergunto, os países que têm um viés mais de esquerda, cara, se você pensar assim, sem pensar muito, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. O viés mais de esquerda não, países comunistas. Comunistão. Né? Eu tô sendo ponderado aqui só pra entender. Vamos pegar exemplos prudentes. Exemplos prudentes, exemplos claros, óbvios. Tá. São pessoas que, se você for olhar na prática, na verdade, são pessoas que mantêm de um jeito ou de outro sua população na pobreza e de um jeito ou de outro também não gosta de minorias. Eu acho que você já ouvi você falando em algum momento assim que, por exemplo, não tem parada gay em Cuba. Sim, exato. E aqui você tem, num país opressor, capitalista e tal, tipo, como é que é essa lógica? Será que a pessoa que pensa dessa forma, que está inserida no universo esquerdista, um adolescente, um universitário, ele não para pensar um pouco, tipo assim, cara, tem uma certa incoerência aqui, o que você acha? É isso que é inacreditável, né? Porque a esquerda, ela não quer a verdade. Ela quer mentiras, ela quer narrativas que corroborem com o sentimentalismo dela e com as causas dela. Então você pode mostrar, você pode falar, ó, tá aqui, ó, tem esse documento, ó, tá aqui, ó, tá vendo esse vídeo? Isso aqui, ó. Você pode mostrar um vídeo, ó, tá vendo? Isso aqui é o Che Guevara, tá? Teu líder, teu ídolo, fazendo um paredão com homossexuais, tá? Isso aqui é ele, líder comunista, né? Ajudou a instaurar o comunismo na América Latina. A pessoa vai falar assim, não, isso aí não deviam ser homossexuais, não, isso aí, esses caras devem ter feito alguma coisa. Então, ele sempre vai dar um jeito, o esquerdista sempre vai dar um jeito de pivotar, de criar uma narrativa, um folclore em cima de um fato, para falar que você é um teórico da conspiração. Né? E aí tudo vira a teoria da conspiração. A teoria da conspiração virou a acusação preferida do esquerdista perante fatos irrefutáveis. Uhum. Então eles não querem eles não estão em busca da verdade. Eles querem conformismo e eles querem viver no conforto das ideologias deles. Então isso é você que estuda psiquiatria, até é um troço de ser estudado mesmo, assim. Uhum. E você vê que é padronizado. O cara esquerdista militante, eles têm o mesmo modo de pensar, o mesmo modus operandi. Uhum. Legal. Chegaram algumas perguntas aqui. A gente vai ler algumas aqui. A gente vai ler ao longo, tá? Vamos parar agora para ler umas perguntinhas. Aí a gente vai para um rápido intervalo e tem mais coisa para perguntar aqui. Vamos embora. Deixa eu ver. Ah, sim. A Rosemary falou assim. Qual a lei, Pietra, para a gente pesquisar e ficar em cima aqui no Congresso? Acho que falou a lei que obriga proíbe o homeschooling, né? Eu vou pegar aqui, que isso é importante. Porque a pessoa, eu vou ficar de olho, para eles não pegarem, tipo, rasteiramente, falar, vamos lá votar e tal. A Lana Romani me mandou, é a PLP 235/2019. PLP 235. Ele é federal ou é estadual? Federal. Passou no Senado, né? PLP 235. 2019. Barra 19. Institui o Sistema Nacional de Educação nos termos do artigo 23, parágrafo único, do artigo 211 e do artigo 214 da Constituição Federal. Então essa é a PLP 235/2019. Eu vou falar mais sobre isso, eu vou fazer até uma live com a própria Lana do Escolas Abertas e com o Marco Antônio Costa, para falar sobre essa PL, porque é muito, muito sério esse assunto, mas é bom vocês já ficarem ligados. Tá? Uhum. Então tá acontecendo, tá tramitando. Se você colocar esse nome, PL 235/19, no Google, provavelmente o primeiro link, porque eu pesquiso muito sobre lei, o primeiro link vai ser do Congresso ou do Senado onde está tramitando, e você clica lá e ele vê o andamento. Quando é que vai ser a próxima comissão? Então vocês ficam ligados aí, quem quiser acompanhar.